Bem, boa noite a todos, é um prazer. Todos, aliás, eu gostei, Nara, como é que fala? Todos os gêneros, né? Todas as entidades, todos os gêneros. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, falas fortes, significativas, relevantes, né? Sobretudo num dia como esse, o dia 10 de dezembro, mas nós estamos comemorando hoje a Etel, a Nara, o nosso amigo Cláudio Verezo, o Bruno, com a fala possante, que me agradou muito. O momento de hoje é de coragem. Temos que ter coragem para se colocar, para falar e parabenizar o vereador Roberto Martins pelo fato em si, né, a comemoração dos direitos humanos, e pelo relevo e o destaque dado à cultura este ano. Isso realmente considero pessoalmente extremamente importante e relevante. Não que as outras coisas não sejam. Os direitos humanos são um tema bastante complexo, sobretudo num país como o Brasil, profundamente desigual, né? E hoje comandado por milicianos da pior espécie. Então nós estamos vivendo um momento difícil no país. Mas esse relevo dado à cultura me agradou sobremaneira, e agradeço o convite de vir tentar aqui falar rapidamente sobre esses tais direitos culturais, que muitas vezes é difícil de definir, né? E quero parabenizar, antes de começar, a todos os meus colegas aqui da cultura, que batalham, que lutam diariamente para que esse Estado, essa cidade se desenvolva, crie uma cara e aprofunde a sua identidade. Então, quero cumprimentar todos esses colegas. Na pessoa do Hudson aqui, que lutou, que acrescentou, aliás, né, a felicidade, eu também não abro mão da alegria, de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, a alegria para mim vai ser sempre a prova dos 9. Então, pela primeira vez, né, como o nosso vereador já deixou claro, os direitos culturais foram mencionados pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948, há exatos 71 anos. Infelizmente, não temos muito para comemorar, mas são 71 anos e foi um ato significativo. Depois de 2 guerras, de destruição, enfim, daquela matança, daquele genocídio que ninguém acreditava que fosse possível. Isso que é interessante. Tem até um alemão que eu estudei certa vez, eu tenho um contato com a cultura alemã bastante próximo, que se chama Theodor Adorno. Ele tem um livro muito interessante, que não chega a ser um livro, é uma brochura, A Educação depois de Auschwitz. Auschwitz é aquele campo de concentração horrível, né, criado pelos nazistas na Polônia. Ele dizia o seguinte: na escola, a partir de hoje, todo mundo tem que estudar como é que aquilo foi possível, para que nunca mais seja. Então, todas as escolas, ele se referia à Europa, obviamente, precisam estudar como é que se criou, como é que essa gente apareceu, como é que aquele monte de nazista apareceu, como você disse, Etel, saiu do armário e falou: uai, meu tio, como é que apareceu esse povo? Tem que estudar para que nunca mais aconteça. Assim disse o Adorno. Infelizmente, ele não tinha razão, né? Quer dizer, ou pelo menos não foi estudado. Então, os direitos culturais teve essa menção, que eu acho extremamente significativa, na Declaração de Direitos Universais, Direitos Humanos, onde ele da cultura, não é? Desfrutar a cultura. É uma frase pequena, mas muito significativa. E a nossa Constituição de 88 tem 2 artigos. Eu fui gestor cultural, todo gestor cultural conhece esses artigos, o artigo 215 e 216, que explicita um pouco mais o que vem a ser isso. Inclusive lá, o nosso amigo Cláudio citou aí, fez menção o Estado deve, segundo um dos parágrafos, proteger as culturas populares, as culturas indígenas e as culturas afrodescendentes. Isso é um direito, está escrito. Embora hoje jogar a Constituição no lixo, então fica até meio estranho a gente falar, mas temos que mencionar, é o nosso documento. É o nosso documento. E eu trabalhei no Ministério da Cultura, e um dos temas que nós discutimos bastante na época do ministro Gilberto Gil, 2004, 2005, 2006, foi tentar criar documentos que fizessem com que esse direito cultural, ou os direitos culturais, que eles são meio abstratos, né, meio simbólicos demais. Que direito é esse de usufruir a cultura, de produzir cultura é esse? Então falta, como todos os direitos, faltavam mais documentos que, digamos assim, explicitasse, garantisse que o Estado fosse cumprir aquilo que estava na Constituição.
Então, nós, no Ministério da Cultura, na época, criamos chamamos lá de arquitetura, de arcabouço jurídico, para que esses direitos fossem colocados em prática. Então, criou-se, na época, um Plano Nacional de Cultura nos moldes da educação. Um plano, ou seja, aquilo que é o norteador. O que eu, como gestor cultural, como na educação isso acontece, tenho que fazer? Quais são as diretrizes que eu devo seguir? Então, esse plano foi incluído, eu tenho orgulho de ter contribuído para isso, uma PEC chamada PEC número 48, em 2005, onde foi incluído lá a necessidade do Plano Nacional de Cultura, que fazia parte dessa arquitetura. E todos os estados e municípios seguissem o mesmo exemplo. O Espírito Santo, por exemplo, tem o seu Plano Estadual de Cultura, Vitória tem o seu Plano Municipal de Cultura, e para isso funcionar, era necessária uma gestão compartilhada entre os entes federados, entre o município, o estado e a federação. Então, era necessário isso. Então, criou-se, na época, um sistema chamado de Sistema Nacional de Cultura, nos moldes do SUS, onde a federação poderia repassar recursos diretamente para o estado e para o município, através de um sistema como funciona, mais ou menos, com as devidas diferenças, o SUS. Então, esse sistema foi incluído também numa PEC posterior na Constituição. Em 2012, eu não estava mais no Ministério, mas o propósito era esse, criar documentos jurídicos que fizesse o gestor público, ou os gestores públicos, independente do partido, independente de fosse quem fosse, de colocar em prática estes direitos. E para que isso funcionasse, era necessário recurso financeiro. Então, na época, se discutiu a necessidade tanto do município, do estado e da própria federação ter seus fundos. Vitória fez sua lição de casa. Tem o Fundo Municipal de Cultura, o estado também, eu era subsecretário na época, tem o Fundo Estadual de Cultura, e a federação tem os fundos setoriais. Então, isso tudo junto, né, nós chamamos de arquitetura, faria, digamos assim, a gestão cultural funcionar e os direitos serem não só respeitados, mas colocados em prática. Gilberto Gil teve uma ideia na época que não deu certo, mas ele batalhou bastante, porque isso precisa de dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não investir um centavo. Então, o Gilberto Gil lutou muito para que houvesse uma vinculação orçamentária. A federação tivesse 2% da receita, o estado 1,5% e o município 1%. Isso, infelizmente, nunca chegou a ser colocado em prática. Um outro documento importante, isso tudo foi feito, está lá na Constituição. O que eu estou dizendo foi uma luta de quem trabalhava na gestão cultural para dar uma cara jurídica para esses direitos, para que não ficasse aquela coisa, esses artistas aí são chatos, ficam só pedindo coisa. Não, são direitos constitucionais e, como tais, têm que ser colocados em prática. Isso está documentado. Então, essa batalha foi travada ao longo de uma década, pelo menos com discussões amplas com a sociedade. O Estado aqui do Espírito Santo mesmo teve várias conferências municipais, estaduais, as federais lá em Brasília, enfim, onde grande parte da população participou, dando suas ideias, suas opiniões. Obviamente, como toda democracia, nem toda opinião era, vamos dizer assim, incorporada, mas essa discussão, esse debate foi extremamente relevante. E um outro documento, que na época também foi de muita serventia, foi um passo dado pela Unesco para além da Declaração Universal de Direitos Humanos, no que compete à cultura, que foi a Convenção da Proteção e da Promoção dos Direitos, da Diversidade Cultural. Então, esse documento, que o Brasil foi signatário já, ela foi assinada pela Unesco em 2005, 2006 o governo brasileiro assinou. O governo brasileiro, na figura do ministro Gil, foi um dos que mais lutou, junto com França e Canadá, para que essa convenção fosse aprovada. Tinha um país que fez tudo para que ela não fosse aprovada. Eu acho que eu não vou falar o nome dele, que eu imagino que todos vocês já saibam qual é, né? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos quer cultura hegemônica, quer a cultura deles. Esse negócio de diversidade cultural chega. Essa coisa de cada cidade, cada estado ter direito às suas tradições culturais,
Chega, isso atrapalha o cinema americano, atrapalha, enfim, todo esse império cultural, da indústria cultural criada pelos Estados Unidos. Mas esse documento foi assinado, ele existe, ele está lá. Então nós temos que utilizá-lo quando falamos de direitos culturais. Pois bem, a gente vive, vou ser bem sucinto, a gente vive hoje um momento, já os que me antecederam já se colocaram nesse sentido, em que a cultura passou a ser alvo de perseguições, né? Aliás, é aquela velha frase do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que dizia: quando eu ouço a palavra cultura, eu ponho a mão no coldre. Todo mundo sabe o que é coldre, né? Onde fica o revólver. É uma frase bem típica do nosso governo de hoje. E tudo que diz respeito a senso crítico, a conhecimento, a busca do saber, é perseguido. Está aí a Etel que não me deixa mentir. Está sendo perseguida e vai ser. Tudo que diz respeito ao conhecimento é perseguido. A educação é um alvo dessa perseguição. Então o Brasil, como disse o Veleza, foi lá para a Idade Média brasileira, né? 1600, 1700, até matar índio, estamos matando como os colonizadores. Só falta ter bandeirantes agora que saem, que vão lá pela Amazônia e matem os índios todos que encontrarem pela frente. Então o Brasil está vivendo um momento muito difícil. O que me espanta, na realidade, de um lado é esse armário imenso, que saiu tanto fascista, não sei, tanto miliciano, não sei de onde, eu também não via isso antes. Mas o que me assusta também é a omissão. Muitas pessoas não abrem a boca, ficam caladas, como ficaram na eleição. A omissão, como houve no nazismo, quem ficou calado, a casa caiu também, lá no nazismo. As bombas não distinguiam quem votou no Hitler e quem não votou. Atingiu a todos. Então, essa omissão de grande parte da sociedade, eu acho assim terrível. Não sei se é anestesia, não sei o que está acontecendo, mas, resumindo, nós temos pouca coisa para... Opa! Estou falando com força. Não é censura, pelo amor de Deus, alguém aí. Tem um Bozonazzi escondido aí. Nós temos pouca coisa para comemorar. Né? Na realidade é essa. É importantíssimo esse espaço de discussão, de debate, que eu estou fazendo como... Eu falava o seu nome errado, falava Etel é Etel, né? Pequenos encontros, eu estou fazendo muito. Eu estou recuperando isso, tentando recuperar na minha vida, esses pequenos encontros com pequenos grupos. Não adianta mais querer juntar milhares de pessoas nas ruas, é difícil, as pessoas não vão. Então eu tenho feito muito isso, debates, discussões com pequenos grupos na área da cultura. Ninguém é dono da verdade, para a gente ir aprofundando o conhecimento, trocando ideia, olho no olho. Eu uso muito as redes sociais, mas chega uma hora que eu quero olhar no olho da pessoa e falar: vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos adiante, vamos fazer com que as nossas ideias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, enfim, encontrem um caminho. Eu fui recentemente a São Paulo, tenho uns amigos que trabalham com teatro, estavam lá deprimidos. Está aí o Willer, né? O Willer trabalha com teatro, deprimido porque o teatro, eu sou do teatro. Teatro, qualquer empurrãozinho, ele cai, ele é frágil, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de investimento. Então, mas a depressão não é o melhor caminho. Aliás, para ninguém, em momento algum. Então é necessário buscar esses encontros com as pessoas, para tentar fazer com que seja possível pensar em novas utopias, como foi colocado aqui, em uma nova sociedade. Tudo bem, aconteceu esse nosso, fazendo uma paráfrase lá do Adorno, o nosso Auschwitz, mas nós temos que dar a volta por cima, temos que ir adiante. A cultura é uma ferramenta importantíssima, em todos os sentidos. Está aí o Saulo, que é da literatura, o teatro, a música, enfim, são armas potentes, armas no bom sentido. Não é essa arma hedionda que mata, essa arma cria, essa arma fomenta conhecimento, estimula o saber, estimula a sensibilidade das pessoas. É essa arma que nós temos que usar cada vez mais, e cada vez de maneira mais ampla. É óbvio que o Estado, em função da própria Constituição, e dos direitos, tem que fazer a sua parte. Por exemplo, na nossa Constituição
só para citar um aspecto que nós deixamos a desejar aqui também, o acesso aos bens culturais, que é salvaguardado pela Constituição, coloca como obrigação do Estado manter os espaços culturais em pleno funcionamento. Você vê lá no Rio de Janeiro, Museu do Amanhã, os museus todos fechando. Sem falar daquele que incendiou, que esqueceram dele, coitado, né? Museu Nacional. Aqui, você vai no Saldanha, você vai no Carmélia, você vai no Majestic, você vai aonde mais? No antigo Arquivo Público, o Mais, você vai no Mais, está fechado, você vai no Carlos Gomes, está fechado, você vai no CRJ, estava conversando com o Luiz, está fechado. Tudo bem, dizem que é para reforma, mas essa reforma de Leitão da Silva não dá. Não dá para tolerar uma reforma de 6 anos para uma avenida. Esses dias eu li, citei para um amigo, tudo bem, é uma comparação meio esdrúxula, mas eu fiz de propósito. A China fez uma ponte de 35 quilômetros no mar. Sabe quanto tempo ela demorou? 6 anos. Nós não conseguimos fazer uma Leitão da Silva. Que isso? Desculpe eu estar enfático, mas eu acho que o momento é de ênfase. Eu também sinto falta, e até comentou, das pequenas coisas. Aquilo que parecia dado como, enfim, assumido por todos, na área da cultura, da gestão cultural, eu me refiro, foi tudo destruído. A cultura está sendo destruída. A primeira medida dos milicianos foi fechar o Ministério da Cultura, porque a cultura assusta. Depois da manhã do Rio de Janeiro, no Circo Voador, tem uma reunião nacional para discutir o desmanche de tudo aquilo que diz respeito à gestão cultural no Brasil. Parece, inclusive, você vê lá a entrevista foi nomeado, mas desnomeado depois, para a Fundação Palmares. O outro foi nomeado para a Funarte. O outro foi nomeado para a Biblioteca Nacional. Parece que o critério de escolha é o seguinte: quanto mais sórdido, quanto mais mau caráter, quanto mais racista, quanto mais estúpido, melhor. É esse que vai ser escolhido. Parece que é de propósito. Eu estou falando isso, não estou ofendendo ninguém, não. Eu estou descrevendo, constatando a verdade. Quem não acredita, ouça lá as entrevistas dessas pessoas. Um negro racista é uma coisa escravocrata, é uma coisa que ninguém imaginava para a Fundação Palmares. Enfim, resumindo, nós temos pouco para comemorar, mas é fundamental que a luta seja uma meta de todos aqui, não a luta pegar em arma, a luta com as nossas armas. As nossas armas são a educação, o conhecimento, os direitos humanos, que tem que ser agora, gostei de você colocar, precisa ter coragem. Os direitos humanos precisam ser defendidos com todo o rigor, com toda a determinação, com toda a vontade. E os direitos culturais, que é fundamental esse povo ter a sua cara, ter direito a ter a sua cara, ter direito a se desenvolver, ter direito a fazer desse país um país mais justo, mais igualitário e mais cultural. Obrigado.